Se é perigoso ter uma visão exacerbada de Cristo encarnado, ou seja, vê-lo tão somente como homem, o contrário também é válido. É também perigoso ter uma visão exacerbada de Cristo como Deus. É preciso buscar um equilíbrio a fim de entendermos verdadeiramente um termo que é difícil, esquisito teologicamente falando, hipostases, ou seja, a união hipostática de Cristo. Isso quer dizer que em Cristo repousava tanto a natureza humana quanto a natureza divina. E é preciso ter uma boa compreensão disso para não confundir as coisas e se enveredar por um caminho de heresia que não consegue depois resolver, porque se não entendermos essas duas naturezas repousando em Cristo como uma só pessoa, nós complicamos muita coisa na teologia sistemática. É sobre isso que vamos tratar hoje. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos adultos, primeiro trimestre de 2025. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 7, do dia 16 de fevereiro de 2025. O título da nossa lição é As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Nunca houve nenhum homem que viveu nesta terra que teve duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. A natureza divina é uma natureza que lhe é peculiar desde a eternidade, e a natureza humana foi uma natureza que ele, como Deus, assumiu a fim de viver a humanidade, se revelar ao ser humano de forma plena e pagar o preço do pecado para ele mesmo, para Deus mesmo. Eu sei que ao olhar isso de forma bem lógica, a gente vai dizer, mas é impossível que Deus e homem habitem corporalmente em uma só pessoa, que essas duas naturezas habitem em um só corpo. Sempre que tratarmos de qualquer coisa envolvendo Deus, lembre-se que para Deus não há impossíveis. Então, para Deus é possível, para nós não, mas para Deus é possível. E nós vamos perceber que isto é claro, é nítido no texto bíblico. É lógico que é preciso fazer boas interpretações hermenêuticas de alguns textos bíblicos a fim de não confundir as coisas e criar um problema quase que insolúvel. O textuário da nossa lição está em Romanos, capítulo 9, e versículo de número 5, que nos diz o seguinte: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é, sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Perceba que Paulo está dizendo, deixando claro aqui que Cristo é segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Cristo é Deus. A verdade prática da nossa lição nos ensina que Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. O que eu vou dizer aqui agora, eu vou repetir por algumas vezes durante a aula de hoje. É muito comum nós ouvirmos o termo Jesus é 100% Deus e 100% homem. Eu não gosto desse termo porque ele não é pedagógico. Porque quando eu digo que ele é 100% Deus e 100% homem, fica parecendo que Jesus é 200%. Aí dá um trocadilho assim meio esquisito, sabe? Eu gosto da seguinte expressão: Jesus é Deus que viveu a humanidade plena. Ou seja, ele não deixou de ser Deus, mas ele se encarnou e viveu de forma plena a humanidade. Jesus viveu a humanidade em todos os seus aspectos. Eu me lembro que um dia estava lecionando Cristologia e disse na sala de aula, estava falando, enfatizando esta humanidade de Cristo, não obstante ser Deus. E aí, no meio da aula, eu falando, e eu falei
que Jesus viveu todas as fases da infância, ele viveu as fases da adolescência, no seu tempo, dentro da cultura de seu tempo, é claro que de forma extremamente responsável e tal. Aí uma irmã falou comigo assim: ô professor, Jesus mamou no peito de Maria? Eu falei: mamou, irmã. Mamou. Eu acredito que Maria deu leite. Então Jesus mamou do peito de Maria. Ela: mas o meu Jesus é. E na verdade, quando a gente tem essa visão de Cristo, a encarnação de Cristo fica muito mais gloriosa. Porque a gente começa a pensar que ele é um Deus, que não deixou de ser Deus, que se ateve à humanidade, que se obrigou a viver restrito pela humanidade durante cerca de 33 anos, simplesmente para nos salvar. Então, o sacrifício de Cristo fica muito mais lindo, mais belo. Fica muito, eu vou ser bem redundante, o sacrifício fica muito mais sacrificial. A gente percebe que o que Deus fez para nos remir, para nos salvar, foi algo realmente grandioso. Então, entender essas duas naturezas de Cristo é muito importante para essa boa compreensão de diversas coisas dentro da cristologia. A palavra-chave da nossa lição está aí na sua tela, a palavra-chave natureza. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. E a leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e Filipenses, aqui está o texto. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, que nos diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas escrituras sagradas. Quem que estava prometido? O evangelho, esse evangelho de Jesus Cristo, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi. Aí Paulo diz, segundo a carne, declarado filho de Deus. Nós estudamos na aula passada, da mesma essência que Deus, ou seja, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo está deixando claro aqui que ele é filho de Deus, tem a mesma essência, mas ele nasceu segundo a descendência de Davi. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É o mesmo Paulo que está escrevendo, viu, gente? Entendam. Lembrem de pensar na teologia paulina. É o mesmo escritor de Romanos que está escrevendo a carta aos Filipenses. Então ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante aqui. Perceba que não foi Deus que fez isso com Cristo, foi ele que fez consigo mesmo. É isso que Paulo está deixando. Mas, é isso que Paulo está ensinando. Mas aniquilou-se a si mesmo. Então é ele, como Deus de vontade própria, que está fazendo isso. Sabe aquele negócio que a gente já ouviu o pregador dramatizar a pregação? Até, na verdade, acaba construindo até meio que uma heresiazinha, sabe? Deus enviou Abraão, Abraão pecou. Deus enviou Noé, Noé pecou. Deus enviou não sei quem pecou e tal. Então, o pai olha para a sua direita e diz, filho, é você mesmo que tem que ir. Isso não aconteceu, gente. Isso não é verdade. Isso é uma dramatização totalmente equivocada. O filho não veio encarnar-se por causa de uma ordem do pai. Ele veio para cumprir um projeto salvífico. Sendo Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se, ele fez isso com ele mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Não foi Deus que humilhou a Cristo. Ele, como Deus, que humilhou-se a si mesmo. Agora, sendo obediente. Agora, aqui Paulo já mostra o Filho encarnado. Encarnado, ele foi obediente ao propósito, ao projeto salvífico, à vontade do Pai. E aí nós temos Jesus no Getsêmani,
Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque ele está encarnado. E enquanto encarnado, ele foi totalmente submisso à vontade do Pai. Para quê, gente? Para nos dar um padrão de humanidade. Ele viveu de forma tão humana e foi tão obediente à vontade do Pai que ele deixa a sua vida como um padrão de humanidade. Ou seja, Adão desobedeceu lá no Éden. Agora, Cristo, ele obedece à vontade do Pai, porque ele está encarnado. Então, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus, aí sim, agora há uma ação de Deus sobre o Cristo, porque agora ele está encarnado. Entendeu? Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ok? Então, esse, como eu gosto de dizer, é o texto. Vamos na introdução da nossa lição. Na nossa introdução, o nosso escritor vai citar alguns concílios. O que é um concílio? Concílio era uma reunião longa que se fazia para tratar de alguns assuntos teológicos, a fim de traçar uma declaração de fé que iria direcionar a vida da igreja daquele tempo em que o concílio foi feito. Então, alguns concílios foram importantes dentro da história. O concílio de Niceia, em 325, tratou sobre cristologia. 325 depois de Cristo. Cristologia no concílio de Niceia. Depois foi tratado sobre a Trindade. Em 381, no concílio de Constantinopla. E depois tratou-se no concílio de Calcedônia, em 451, tratou-se sobre as duas naturezas de Cristo, humano e divina. Eram controvérsias que existiam, então fazia-se um concílio onde se reuniam os pais da igreja ou onde se reuniam os apologetas, né, na verdade não são os pais, aqui já são os apologetas, que os períodos dos pais da igreja já havia passado. Em 325 se reuniam os apologetas, que eram os que defendiam a fé, para discutir, para tratar sobre estas coisas que iriam direcionar a vida da igreja. Primeiro ponto, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Primeiro parágrafo, o nosso escritor vai tratar de Romanos, capítulo 1, versículo 3, descendência de Davi segundo a carne. E o nosso escritor diz que o apóstolo está referindo aos ancestrais de Jesus. Se você ler, por exemplo, a genealogia que Mateus faz de Jesus, você vai perceber que ele está tratando justamente disso aqui. O plano salvífico, eu escrevi aqui, passa por uma família desde o início. Porque ele está dizendo que Jesus nasceu da descendência de Davi. Porque isso é o projeto salvífico. Deus escolheu Abraão, para através de Abraão trazer Isaac, depois Isaac Jacó, Jacó José, aí depois de José nós vamos ver toda uma ordem genealógica ali. Eu, quando leciono soteriologia, doutrina da salvação, de forma presencial, eu traço um plano da salvação, desde o Gênesis até os nossos dias. Quais as ações intra-históricas de Deus, como é que Deus trabalhou na história para fazer cumprir a sua vontade. Então, quando Paulo fala da descendência de Davi, ele está mostrando essa linhagem humana, essa genealogia humana de Jesus. Não é? Deus havia prometido a Davi que não lhe faltaria um sucessor no trono. E Jesus é da linhagem de Davi. Ele nasceu da linhagem de Davi. Segundo parágrafo, declarado filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus e é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então aqui Paulo está deixando claro, é um texto bíblico que não tem dúvidas. Como eu disse, são textos claros que a Bíblia vai nos apresentar, textos claros que a Bíblia vai nos apresentar falando dessa divindade de Cristo. No terceiro parágrafo do primeiro ponto, nós vamos tratar sobre o antigo hino cristológico. E o nosso escritor nos diz que o apóstolo Paulo, aqui ó, o apóstolo Paulo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, que é o que nós já falamos em outras aulas aqui, que João fala no Evangelho que ele escreveu, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Mas enfatiza o aspecto humano de Jesus. Versículos 7 e o versículo 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Outra coisa que é importante dizer é que o apóstolo está deixando muito claro no ensino das naturezas humanas e divinas uma só pessoa. Uma só pessoa. Ele está deixando isso claro. Ok? Uma pergunta importante fazermos aqui para entendermos essas duas naturezas de Cristo. Por que que a redenção tinha que passar pela encarnação? Existem várias chaves hermenêuticas disso no Antigo Testamento. Por exemplo, quando a gente lê o livro de Ruth, a gente percebe que havia lá um parente remidor, não é? Para remir, ou seja, para pagar uma dívida que a pessoa não podia pagar, tinha que ser um parente mais próximo, um parente de sangue. E a gente vai ver lá que Boaz era um parente remidor, mas havia um parente mais próximo que ele. E ele faz um acordo, porque não havia intenção no outro parente remir, e ele se torna um remidor. Então tinha que ter grau de parentesco. Então, na encarnação, Deus se torna o nosso parente. A ideia, entendeu? Isso aqui é tipos e antítipos bíblicos. Na encarnação, Deus se torna o nosso parente. Jesus vem viver tudo o que nós vivemos. E ele se torna, então, o nosso parente remidor. Outra coisa, a encarnação era necessária não para Cristo conhecer o que nós passamos, como eu já vi várias pessoas afirmarem, mas para nós conhecermos Deus de perto. Então Jesus vem encarnado, ele é o Deus, é como se a gente pensasse o seguinte, eu gosto muito dessa ilustração porque foi um professor meu de soteriologia que usou isso há 2 décadas atrás, quando eu fiz o curso de bacharel em teologia. Ele dizia o seguinte, imagine que tenha várias formigas passando no lugar e você precisa construir uma estrada ali e você não pode matar nenhuma daquelas formigas. O que você faz para não matar aquelas formigas? Aí uns falam, faz um viaduto, faz um túnel, não sei o que, nada disso. A única forma de fazer com que aquelas formigas saiam de forma voluntária do caminho é você se tornar uma formiga e falar formiguês para eles, para as formigas entenderem que há um perigo, há um risco ali e elas precisam sair daquele local. Foi isso que Jesus fez. Jesus se tornou ser humano e veio falar de um livramento que Deus estava promovendo para os seres humanos, na linguagem do ser humano, no dia a dia do ser humano, sofrendo todas as intempéries da vida que o ser humano sofre. Então foi isso que Jesus fez. Então por que a encarnação era necessária? Para a gente ver Deus de perto. O escritor aos Hebreus fala sobre isso. Outrora falou-nos Deus pelos nossos pais. Depois falou-nos pelos profetas. Agora falou-nos pelo seu Filho. Ou seja, é o que nós chamamos da Bíblia de revelação de funil ao contrário. É a revelação progressiva de Deus. Em Cristo repousa o ápice, o clímax da revelação de Deus ao ser humano. Ele não podia deixar de ser Deus, porque Deus não pode deixar de ser Deus. Ele é Deus e pronto. Mas ele se restringe, e aí Paulo diz, em Filipenses 2, aniquilou-se, ou esvaziou-se a si mesmo, e assumiu a forma humana. Para quê? Para falar com os humanos de forma que cada humano pudesse realmente compreender. Ok?
Então aqui o nosso escritor coloca como esse sendo um hino cristológico. Vamos lá, segundo ponto da nossa lição. Segundo ponto da nossa lição, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E aqui, primeiro parágrafo, quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla deixa eu voltar aqui. Ele foi bispo de Constantinopla entre 228 a 431 a.C. Nestório, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria. Que título era esse? Mãe de Deus. Em grego, Theotokos, Mãe de Deus. Ele sugeriu que Maria tinha que ser chamada de receptora de Deus. Seria mais tranquilo? Ou Christotokos, Mãe de Cristo. Qual era o objetivo de Nestório? Era não permitir a mariolatria. Pronto, era isso aqui. Ele tinha uma boa intenção? Tinha. Só que, bem intencionado, ele acabou incorrendo num erro. E aí o nosso escritor vai dizer aqui o seguinte, ó, a preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Nós já estudamos sobre as ideias do arianismo, que não aceitam Jesus como Deus. Então, Nestório está aqui tentando resolver um problema, ok? Nós estudamos sobre o arianismo na lição de número 5, no primeiro parágrafo do segundo ponto. Fiz questão de anotar aqui para a gente não esquecer. Primeiro parágrafo do segundo ponto da lição de número 5. Estudamos sobre o arianismo, que não aceitava a divindade de Cristo. Agora, então entendemos quem foi Nestório. Agora vamos lá. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui,
adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Agora vamos lá. Nestorianismo. Nestorianismo. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, humana e divina, eram duas pessoas. Então, eu já falei aqui, tem umas ideias desses camaradas aqui que é um trem de doido, dá um nó na cabeça da pessoa. Porque Nestório está dizendo o seguinte: Cristo tinha duas pessoas habitando corporalmente ali, e não duas naturezas em uma só pessoa. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Marido e mulher serem uma só carne. Isso aqui se aplica muito bem para marido e mulher, porque são duas pessoas que vão viver um relacionamento conjugal, mas não deixam de ser as duas pessoas. Cada um é um indivíduo e vão viver o relacionamento conjugal. E nesse relacionamento conjugal eles vão entrar em acordo em diversos aspectos para viver um projeto só. São duas pessoas vivendo um só projeto. Cristo é o contrário disso. É uma pessoa só, vivendo duas naturezas diferentes. Então, Nestório, ele confundiu o negócio todo. Na verdade, não estava mal intencionado, mas na tentativa de resolver um problema, ele criou um problema ainda maior. Então, para Nestório, em Cristo, haviam duas pessoas habitando ali. Não haviam duas pessoas, eram duas personalidades, sem que uma se confundisse com a outra, sem a personalidade humana degradar a divina e sem a personalidade divina aniquilar a humana. Então estava ali habitando em Cristo as duas personalidades. Ele abriu mão. Eu falo que é como um rei. Imagina o seguinte, imagine um rei, que ele tira a roupa de rei e vai viver no meio da plebe. Ele deixou de ser rei? Não. Ele está vestido como rei? Não. Ele está se comportando como rei? Não. Ele é o rei. Ele só não está agindo como rei naquele tempo que ele decide viver ali entre a plebe. Foi o que Jesus fez. Ele é Deus que resolveu viver entre os homens por um projeto salvífico, e enquanto viveu entre os homens, ele não agiu como Deus. Esteve submisso à vontade do Pai. Pronto. Gente, eu penso que isso é simples de entender. Isso é simples de entender. São essas duas naturezas. Ele é Deus, então ele pode se encarnar para viver como homem. É claro que pode. Ele é Deus, Deus pode tudo. Ele pode abrir mão da divindade? Pode. Ele pode não usar atributos divinos? Pode. Ele pode restringir a sua vida à vida humana? É claro que pode, porque ele decidiu fazer isso. Terceiro, monofisismo. O que é esse monofisismo? Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só, amalgamada. E aí, o escritor vai deixar algo bem claro para a gente, porque ele vai dizer o seguinte: essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia, em 541. E aí ele deixa uma ilustração para a gente entender o que esse camarada queria falar. É uma liga de cobre e estanho. O bronze é uma liga de cobre e estanho, mas outro metal, quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarelada. Então, em outras palavras, o que o monofisismo dizia era o seguinte: essas duas naturezas de Cristo, elas se fundiram. As duas não deixaram de existir, mas se tornaram uma só. Olha, perceba que isso aqui também é um erro. Se nós temos aí o nestorianismo que fala que em Cristo, que era um, habitava duas pessoas, está errado. Nós temos agora o monofisismo que está dizendo que são duas naturezas que se fundiram em uma só. Não, as duas naturezas estão ativas.
em uma pessoa só, mas tem ali as duas naturezas. Qual é a resposta bíblica que nós damos para isso? A resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. As naturezas não se fundiram e se tornaram uma só. Eu repito, como eu disse mais no início da aula, há uma fala, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Eu não gosto dessa fala por causa do trocadilho, eu gosto de usar pedagogicamente o seguinte termo: Jesus é Deus que viveu a humanidade plena. Ou seja, ele é Deus, não deixou de ser Deus e viveu a humanidade plena. Ele é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Quarto parágrafo do segundo ponto, o concílio de Calcedônia. As propriedades, olha o que o concílio de Calcedônia decidiu. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa, é o que a gente tem dito aqui o tempo inteiro. E subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas uma só, e mesmo Filho unigênito de Deus, o mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Ou seja, as duas naturezas em uma só pessoa, inseparáveis, inseparáveis. É onde eu disse, é possível isto para Deus? É possível Deus viver entre os homens, assumindo a natureza humana, sem perder a natureza divina? É possível. Para Deus, tudo é possível. Simples assim. Terceiro ponto da nossa lição. O perigo dessas heresias na atualidade. E aí o nosso escritor vai falar primeiro dos monofisistas, quando a doutrina monofisista foi rejeitada, juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, foi esse camarada que viveu entre 500 e 578, morreu com 78 anos, um monge sírio, liderou um grupo monofisistas e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? As igrejas ortodoxas, coptas, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, Deus que se fez homem, Emanuel, Deus conosco. Estamos falando aqui da preservação da doutrina do monofisismo, que é como esse bronze, né? Fala que essas duas naturezas de Cristo se fundiram em uma só natureza. E agora, para a gente fechar a nossa lição, nós temos o quenoticismo. Quenoticismo, que é dado aqui pelo nosso escritor como uma heresia, como uma defesa herética também, e ele vai dizer que esse quenoticismo tem duas linhas principais. A primeira dela diz que o Verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E a segunda dela diz que as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Muito bem. Aqui, como eu disse lá na lição de número 5, nós temos um problema. Porque o nosso escritor diz que Jesus agiu como Deus. E aí ele vai dizer que Jesus agiu como Deus fazendo alguns apontamentos, né? Fazendo alguns apontamentos que nós precisamos pensar em cada um deles aqui. Ele diz que Jesus agiu como Deus quando ele perdoou pecados, quando recebeu adoração, quando respondeu
A fúria do mar. Deixa eu ver o texto que eu peguei aqui. Lucas capítulo 4, versículos 3 e 9. Ok, vamos lá. Primeiro, como eu já falei um pouco na lição de número 5, na minha visão, Jesus não agiu como Deus em momento nenhum durante a sua encarnação. Vamos lá, Lucas capítulo 4, versículo 3 e o versículo 9. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Jesus havia ouvido a voz do Pai, que apareceu na figura corpórea de uma pomba, dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." E o diabo diz aqui, disse-lhe então o diabo: "Se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão." Ou seja, o diabo está dizendo: haja como Deus. Se tu és o filho... Olha, nós estudamos aqui já que filho de Deus é aquele que tem a mesma essência do Pai, unigênito do Pai, o único com a mesma Gênesis. Então o diabo, Jesus tinha ouvido a voz de Deus dizendo: "Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo." O diabo aqui coloca a voz do próprio Deus em dúvida. Se tu és o filho de Deus. Ora, se tu és o filho de Deus, ele não tinha acabado de ouvir ao sair do batismo que ele era o filho de Deus? Perceba que o diabo está fazendo aqui, é a mesma coisa que ele fez no Éden, quando falou para Eva: "Não, vocês não vão morrer se comerem do fruto. É porque Deus sabe que vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal." Então, lá no Éden, o diabo colocou a palavra de Deus em dúvida. E aqui ele está fazendo a mesma coisa. Se tu és o filho de Deus, versículo 3, e também no versículo 9. Levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo e disse: "Se és o filho de Deus." Então veja só, Jesus, em momento algum do seu ministério, agiu como Deus. Porque ele não precisava agir como Deus para provar que ele era Deus. E este texto de Lucas, capítulo 4, versículos 3 e 9, vai nos mostrar. Então aí, eu discordo do nosso comentarista, nosso escritor, quando ele diz aqui que ele agiu como Deus. Está aqui, discordam. Jesus não agiu como Deus em momento nenhum da sua vida. Outra coisa, ele deixa claro para a gente aqui, que Jesus agiu como Deus, primeiro, quando perdoou pecados. Marcos capítulo 2, Lucas e tal. Quando Jesus perdoou pecados. Quando Jesus perdoou pecados, ele não agiu como Deus ao perdoar pecado. Ele estava usando ali o que nós chamamos de... estava usando o seu ministério sacerdotal. Quando a pessoa pecava, lá no Antigo Testamento, ela não pegava um cordeiro e levava até o sacerdote, para o sacerdote sacrificar. Então, quem é que ministrava o perdão sobre a vida da pessoa? O sacerdote. E aí nós temos dois textos que vai deixar claro que o próprio Cristo incumbiu-nos como sacerdotes. Primeiro, Mateus capítulo 16, versículos 19 e 20. Dar-te-ei, isso aqui Jesus está falando para Pedro, como um homem. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então o que Jesus está fazendo aqui? Além de colocar Pedro como líder do colégio apostólico, Jesus está concedendo autoridade sacerdotal a Pedro. Ah, pastor, mas aí não está falando de perdoar pecados. Aí está falando de o que ligares terá sido e o que desligares terá sido desligado no céu. Ok, então vamos em João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Vamos verificar essa questão de autoridade sacerdotal que Jesus tinha e usou quando estava perdoando, dizendo a este homem: perdoados são os teus pecados, e Jesus transferiu essa unção sacerdotal para a igreja. João capítulo 20, versículo 19 ao 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado.
Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou. Olha, perceba o que Jesus está dizendo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aí tem uma vírgula no texto. Aliás, um ponto no texto. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Uau, a minha pergunta é, então quer dizer que a igreja tem poder de perdoar pecados? Tem. Não porque a igreja foi quem morreu pelas pessoas, mas é porque a igreja é a agência do reino de Deus. É o que Jesus fala com Pedro em Mateus 16, nas tuas mãos ponho a chave do reino dos céus. Ou seja, você, Pedro, vai ser o líder do colégio apostólico, então você vai administrar o reino do céu aqui na terra. A chave está na sua mão. Aí agora Jesus, em João 20, diz para todos os discípulos, e é interessante que ele ainda diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, o Pai me deu autoridade sacerdotal, e eu dou autoridade sacerdotal para vocês. Então, em João, em Marcos, capítulo 2, versículo 5 a 7, Lucas 7 e versículo 48, quando Jesus diz àquele homem, perdoados-te são os seus pecados, Jesus não está usando autoridade divina, ele está usando uma autoridade sacerdotal que lhe foi concedida pelo Pai. Aí depois o nosso escritor diz aqui que Jesus recebeu adoração. É verdade? É verdade, Jesus recebeu adoração. A minha pergunta é, Jesus poderia receber adoração? Tá aqui, ó. Tá aí na tela, ó. Ele recebeu adoração. Jesus recebeu. Ele poderia receber adoração? Podia. Por quê? Porque ele era Deus. Enquanto encarnado, ele era Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ah, então agora Jesus agiu como Deus. A minha pergunta é, quando Jesus recebe adoração, ele está agindo? Ele está fazendo alguma coisa? Não. Ele está recebendo uma atitude. Então, ao receber adoração, ele é um ponto passivo ali, ó. Ele não age. Ele simplesmente recebe a adoração. E ele podia receber? Repito, podia, porque ele era Deus, não deixou de ser Deus. Mas ele não pediu adoração. Aonde que Jesus pede adoração para alguém? Se ele pede adoração, ele estava agindo como Deus. Aliás, o nosso Deus nem pedir adoração pede. Ele recebe adoração como um ato de relacionamento. Outra coisa, nosso escritor diz que Jesus, repreendeu a fúria do mar. Aí ele está dizendo aqui que somente Deus tem esse poder de repreender a fúria do mar? Não. Isso aí era um poder que lhe foi dado pelo Espírito. E isso é tão interessante que se nós lermos João 14, vamos lá. João 14, você acha que é possível um ser humano repreender a fúria do mar? É possível. Você acha que é possível um ser humano conhecer o pensamento das pessoas? Porque a Bíblia diz que Jesus conhecia o pensamento das pessoas. Você acha que é possível? É possível. É possível que o Espírito Santo nos revele o pensamento de alguém? É possível. João capítulo 14, versículo 8 ao 12. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Até o versículo 12. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Olha só, Jesus está dizendo aqui, o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E como que o Pai permanecia em Cristo? Através do Espírito Santo que habitava em Cristo. Se você parar para analisar a vida de Jesus em relação ao Espírito Santo, você vai ver Lucas falando dessas três coisas. O Espírito veio sobre Maria e gerou Jesus no ventre de Maria. Depois Lucas vai dizer que o menino crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. O que era isso? Era o Espírito gerando em Jesus o fruto do bom caráter. Depois Lucas diz no capítulo 3 que o Espírito veio sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba, logo que ele saiu do batismo. O que é isso? É o Espírito capacitando Jesus para a vida ministerial.
Então Jesus foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria, o Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter e o Espírito capacitou Jesus para a vida ministerial. Tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito. E aqui ele diz, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ele está dizendo, eu estou fazendo, mas quem está agindo através de mim é o Pai. É a mesma coisa que acontece com a gente hoje. Aí Jesus diz para Filipe, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Aí ele diz, olha, as obras que eu estou fazendo são as mesmas que o Pai faz, porque não sou eu simplesmente que faço, é o Pai que faz através de mim. Agora, olha o versículo 12, gente. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus está dizendo assim, eu vou para junto do Pai. Agora, por que em João 20, Jesus assopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo, e diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele está dizendo, eu vou para o Pai, e vocês vão dar continuidade ao ministério da igreja aqui na face da terra. E assim como o Espírito agiu sobre a minha vida, vai agir sobre a vida da igreja. Porque aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e digo mais, as farão maiores ainda. Então, quando Jesus repreendeu a fúria do mar, não é só Deus que faz isso, como está aqui na lição. Somente Deus tem esse poder. Nós também podemos fazer, desde que o Espírito opere isso sobre a nossa vida. Então, em momento nenhum, gente, como eu disse já na lição de número 5, agora na lição de número 7, Jesus não agiu como Deus. Ele não agiria como Deus, porque foi isso que Satanás propôs para ele. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, faça. E aí ele não fez. Por quê? Porque ele não era o Filho de Deus? Não, ele era. Aliás, ele era Deus, como encarnado, o Filho de Deus, o unigênito, o único da mesma Gênesis, da mesma essência. Mas ele não precisava fazer para provar nada para o diabo. Aí a gente tem Filipenses 2, Paulo dizendo que ele encarnou e, sendo achado na forma de servo, a si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz. Por que ele não agiu como Deus? Porque ele não quis agir como Deus. Ele se prendeu à nossa humanidade a fim de viver plenamente tudo que o ser humano vive para, em obediência humana, ser achado diante de Deus apto para ir ao Calvário como inocente no nosso lugar para nos remir do nosso pecado. Ou seja, a cristologia ela é linda, maravilhosa e enfática. Em nenhum momento Jesus agiu como Deus enquanto estava encarnado, até ser ressuscitado. Paulo diz que quem ressuscitou Cristo foi Deus, foi o Pai. Ele diz, se morremos com ele ressuscitaremos, porque do mesmo jeito que Deus ressuscitou a Cristo, também ressuscitará os nossos corpos mortais. É abrir mão da divindade e viver só como homem. Para mim isso é glorioso, gente. É um Deus que pode tudo, que pode fazer tudo, que pode matar os seus algozes, mas ele fica calado, vai como ovelha muda ao matadouro, não porque ele precisava, não porque ele não tinha poder. Quer ver Jesus diante de Pilatos? Olha outra prova. Pilatos falou com ele assim, eu tenho poder para te livrar. E ele diz, o meu reino não é daqui. Porque se meu reino fosse daqui, os meus súditos estavam me defendendo. E tem outra coisa, o poder que você tem, você não teria se não te fosse dado pelo meu pai. Ou seja, ele está intensamente submisso à vontade do pai. Ele se submete, restringe-se à vida humana, ele sabia de tudo que está acontecendo. Eu falo que eu imagino as pessoas batendo no rosto de Jesus, cuspindo, dizendo, profetiza quem foi que te bateu. E Jesus calado, como ovelha muda, como diz Isaías. Ele fica calado, ele se prende à humanidade. Isto é a maior prova de amor. Quando nós entendemos a cristologia de forma profunda, nós entendemos que o amor de Deus foi muito maior pelo que ele suportou ao se prender à humanidade sem precisar, porque ele era Deus e ele podia se livrar de tudo aquilo. Mas ele se prende à humanidade e suportou todas as coisas só para nos resgatar. Finalizando a nossa aula, terceiro parágrafo do terceiro ponto, a mariolatria, que é uma heresia do catolicismo, né? O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Nós sabemos que Maria não é a mãe de Deus, ela é a mãe de Jesus. O
Deus encarnado, o Cristo, homem. Ela é a mãe do Cristo, homem. Ou seja, ela foi um meio pelo qual Cristo se revelou à humanidade. E tão somente isto. Fora disso, uma serva exemplar, uma mulher que o próprio Deus achou graça nela, digna do nosso respeito, mas não digna da nossa adoração. Deus abençoe, queridos. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.